Boa noite, gente. Estou mais uma vez aqui reunida com vocês nesse ângulo que pouco me favorece de soltar o cabelo para ver se dá um jeito. Mas enfim, na aula passada a gente começou a falar sobre lixo, consumo, questões ambientais. Cai demais no vestibular, não só em redação pode aparecer. E hoje a gente vai falar um pouquinho de pecuária, questões do clima. Primeiro eu quero passar o trailer de um documentário que chama Sob a Pata do Boi, pra vocês darem uma olhada. Ele vai levantar algumas questões que a gente vai discutir aqui na aula, tá? Então vamos lá. Na década de 70, 1% da Amazônia só estava desmatado. Hoje tem 20%. Imagina você, nunca ninguém derrubasse nada no mundo, nós íamos viver como? Quando você ocupa uma extensão de terra desse tamanho de forma tão desordenada e com tanta gambiarra, o resultado não dá para ser muito bom. Quem está desmatando é bastante racional, quer ganhar dinheiro e ele vai fazer as regras do mercado está permitindo ele fazer. Todos apontavam a pecuária como a principal razão de desmatamento, ocupando cerca de 80% da área aberta ilegalmente na região. O cara desmatou uma área, no outro ano colocou o gado, no outro ano ampliou a área, no outro ano colocou o gado lá também, e ele vai ampliando essa área recorrentemente há 3 anos. Esse sentimento de impunidade é que faz a gente a cada vez procurar andar ilegal, porque você ganha mais sendo ilegal. E no fundo parece... Gente, então esse documentário ele vai falar da relação da pecuária com o meio ambiente, com a Amazônia, que é um dos motivos que mais polui e estraga a Amazônia, é a questão do agronegócio, é a questão da pecuária. Como vocês viram que estava explicadinho ali anteriormente, o que acontece? O processo de grilagem. O que eles chamam desse processo de grilagem? Os grileiros, como são chamados, eles vão em uma área que era de floresta de proteção ambiental, mas é uma área muito extensa, né? 60% da Amazônia está aqui no Brasil, uma área extremamente grande. E aí eles chegam lá e desmatam aquela área, tipo, foda-se, como se fosse deles, sabe? Como se fosse uma terra deles, desmatam e utilizam essa área para plantações e principalmente para pecuária, para o boi, para crescer os bois ali. E aí, dentro dessa área, que era uma área de floresta, que era uma área que não pertence a eles, mas que é desmatada por eles para ser utilizada pela pecuária, vai fazendo esse processo de grilagem e, né, quem ganha com isso? Os índios ganham com isso, a população ganha com isso, a população do Brasil e mundial ganha com isso? Não, quem ganha com isso são os grileiros e os grandes nomes do agronegócio e os políticos que deixam isso passar, né, e recebem uma propina danada para fechar as pálpebras e assinar um tanto de licitação em relação a isso. Então hoje na aula a gente vai falar um pouquinho de pecuária, desmatamento, meio ambiente, questões alimentares, e esse documentário, esse trailerzinho, para dar uma introdução do que a gente vai conversar. Então a gente viu que desde a década de 70 vem aumentando cada vez mais o desmatamento da nossa Amazônia, que na década de 70 era 1% desmatada e hoje já é 20% desmatada e cada vez aumenta mais esse desmatamento. Eu tava lendo agora antes de dar aula, né? A gente acaba lendo muita coisa. E aí eu tava lendo, a nossa Mata Atlântica foi desmatada para a pecuária e agora a gente está passando por esse processo de desmatamento para a pecuária da Amazônia. Mas antes de falar mais dessas questões políticas, eu queria que a gente parasse para olhar ao nosso redor, olhar os nossos amigos, a nossa família. Lembra que eu falei para vocês? Pra gente tentar ter esse olhar crítico na nossa vida, né? E aí na aula passada a gente tava falando de consumo e meio ambiente e eu falei, gente, os brechós, vocês já repararam que há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, assim, não existiam brechós como existem hoje, e desapegos, e essas lojinhas de internet de desapego, de brechó, né? E a gente vê que hoje em dia
Cada dia existe mais, e no passado isso era visto como uma coisa negativa. Ai, você vai usar roupa velha, você vai comprar roupa usada, né? Vai comprar ali numa loja e tudo mais. E hoje em dia não, já é visto com uma conotação positiva. E eu não posso deixar de reparar, a gente não pode deixar de reparar no vegetarianismo e no veganismo, que até um tempo atrás não era tão disseminado, não era tão conversado. E hoje em dia a gente tem também muitas páginas, né? Página vegano periférico, páginas de vegetarianismo e tudo mais, e muitas pessoas discutindo e aderindo a esse movimento, que é também um movimento de escolha política, para além dessa escolha individual, é um movimento de escolha política também. Porque uma das maiores justificativas do vegetarianismo, do veganismo que essas pessoas falam, não é apenas relacionada à crueldade animal. Ai, não vou comer carne porque eu tenho dó de bicho. Não. Também é muito relacionada às questões do desmatamento e do meio ambiente. E aí eu tava lendo uma reportagem sobre um estudioso de Oxford, uma das maiores universidades do mundo, que fica lá na Inglaterra, e ele estava estudando os impactos da produção de alimentos no meio ambiente. E ele afirmou, e ele analisou assim o mundo inteiro, os impactos no mundo inteiro, mais uma pesquisa muito grande. E aí ele analisou que a dieta vegana é uma das melhores maneiras para reduzir o impacto de produções de alimentos no meio ambiente, para reduzir questões do efeito estufa, que é aqueles gases, vamos fazer uma retomada, né, de efeito estufa, essas coisas caem todo ano no vestibular, hein, gente? Então, o efeito estufa, ó, dei um Google aqui, é quando tem a retenção de calor por gases como CO2 e dentre outros gases aqui na Terra, deixando ela mais quente. Então, por exemplo, CO2, CH4, N2O, e aí esses gases, eles vão sendo, a energia solar, a radiação, ela vai sendo absorvida aqui na Terra, criando um efeito estufa, como se fosse uma estufa. E isso causa o aquecimento, é uma das grandes causas do efeito global. E a pecuária, gente, tá muito ligada com o efeito estufa, por quê? Porque os bois peidam, né? Por causa da flatulência dos bois, eles peidam muito. E aí, quando você peida, você solta o quê? CO2. E esses outros gases, acho que é o CO2, gente. Vocês podem perguntar isso para os professores de química. Com certeza eles vão falar em alguma aula de biologia também. Porque é muito importante, cai todo ano. Então, até por isso que eu vou fazendo esse remember aí pra desde já ficar na cabeça de vocês. Mas, enfim, eles soltam tem esse gás. Além disso, pra alimentar eles e pra eles viverem na área do pasto, tem que ser desmatado. Então, tem lá um lugar cheio de verde, lá na Amazônia, por exemplo. Chega lá, corta todas as árvores, mata todos os bichos que estavam vivendo lá. Aquele horror. E aí o solo, né, tem que ficar um pasto, então o solo fica só de grama ali pro boi pastar, pro boi comer aquela grama e tudo mais. E então, o que a árvore faz? Ela tira o CO2 do ar e ela devolve o O2, então ela limpa, ela purifica. Então isso aumenta cada vez mais o efeito estufa, porque o boi ele solta gases do efeito estufa e ele faz com que as árvores que retiram os gases do efeito estufa, ele faz com que essas árvores sejam retiradas do local. E além disso, essa terra, gente, ela vai sendo pisoteada pelo boi. E o boi é muito pesado. Ele pesa quantos quilos? Sei lá, muitos mil quilos, né? Não tenho noção. Mas ele é muito pesado e são vários bois pisando naquela terra, ó. Macetando aquela terra. E a terra, para ela ter vida, para ela ter árvores e tudo mais, ela, óbvio que de acordo com os ecossistemas mudam, mas a terra, quando ela vai ficando pisada, gente, ela não é aerada, ela não recebe oxigênio, a terra ela tem que ser mais em grãos, mais arada, para os vegetais se desenvolverem ali, para entrar água naquela terra e ir ali na raiz e tudo mais. Só que o boi, ele maceta a terra e faz a terra ficar um sólido, né, muito... Eu esqueci o nome desse processo, mas faz a terra ficar um bloco sólido. Além disso,
o consumo de animais pode causar eutrofização, e aí eu coloquei uma imagem aqui de eutrofização pra gente lembrar o que é eutrofização. Então, falando de uma maneira mais leiga, porque eu não sou professora nem de química, nem de biologia, nem de geografia, a eutrofização é quando tem nas águas excesso de nutrientes para além do normal, como nitrogênio, como fósforo e tudo mais. E isso acaba criando ali alguns outros seres vivos que não deviam estar ali, porque nada em excesso é bom. E aí acaba criando algas do mal. Essas algas começam a consumir muito oxigênio daquela água, oxigênio que era para os animais, acaba sobrando pouco oxigênio para os animais e poluindo aquele lugar. E as algas vão cada vez se multiplicando mais, cada vez se multiplicando mais. E isso pode causar eutrofização. Fertilizantes artificiais, esgoto não tratado, dentre outros. Da onde eu tirei essas informações, essas fotinhos? Foi de uma página do Facebook que eu amo, eu quero passar a dica pra vocês, que chama Árvore Ser Tecnológico, que é essa página aqui. Essa página, gente, faz um tanto de esquema sobre questões ambientais, dos ecossistemas do Brasil e tudo mais. E conta atualidades. Agronegócio destrói a Amazônia e Cerrado para lucrar exportando. Então, destrói, muitas vezes de uma maneira ilegal, e aí exporta a carne. E aí, The Economist, para falar do agronegócio brasileiro e sua vergonhosa ligação com o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Enfim, traz diversas pesquisas, diversos esquemas. E é uma maneira de você estar ali no Facebook, daí de repente você cai numa imagem dessa. Rapidinho ali você já vai se inteirando dessas coisas e tudo mais, Como a floresta puxa a água do mar para a terra. E vai explicando essas diversas coisas de geografia física de uma maneira muito simples e didática. E é uma página, assim, fenomenal. Então, eu tô dando essa dica, que eu já falei disso pra vocês, a questão da gente transformar o nosso tempo na internet mais não produtivo, que a gente não tem que produzir o tempo inteiro, mas mais inteligente. A gente fica ali 4 horas no Facebook rolando. Dessas 4 horas, se você bater o olho em uma notícia e acabou lendo algumas coisas, já é ótimo. Eu faço isso e é uma maneira de eu me manter informada, porque eu adoro ver meme no Facebook. E aí lá no meio de eu vendo os memes, tem lá sempre algumas páginas. Então eu vou sempre recomendando pra vocês, hora ou outra, tropeçar nessas páginas e irem se informando. Porque a redação, ela é feita de informações, né? De conteúdo. Que é isso que eu tô tentando passar. Mas enfim, agora voltando. Então ela causa mais a eutrofização. Mas o que a eutrofização tem a ver, né, com a pecuária? Tem a ver devido a fertilizantes que são jogados e podem ir. E eu também estava lendo nessa reportagem que tem a ver com peixes criados em cativeiro. Porque daí eles ficam só naquela área ali, que é uma área demarcada. Então todo o cocô, todos os excrementos desse peixe vão ficar naquela área, não vão circular. E isso daí vai acumulando gases, compostos e tudo mais. E acidificação global, que é o aumento da acidez, que pode ser muito ruim para algumas vegetações. E essa questão do uso da terra e do uso da água. A pecuária é uma das coisas que mais gastam água no mundo. E essa questão do uso da terra, que eu acabei de falar, que a terra depois do boi, ela fica praticamente inutilizada. Precisa de toda uma tecnologia para reutilizar aquela terra novamente. E aí, quando você opta por uma dieta vegana, por uma dieta vegetariana, você está abrindo mão de todo esse desgaste ambiental. E hoje em dia, como a gente tem cada vez mais pessoas aderindo a isso, já é um movimento muito grande e que já sofreu alguns impactos nesse consumo. Então, é uma escolha individual que também é uma escolha política, né? Que também é uma escolha que envolve essa questão, não é só, eu não vou comer carne, é uma coisa que tem um impacto no meio ambiente, na vida dos animais e assim por diante. E tem muitas pessoas que defendem o vegetarianismo e o veganismo devido a isso. Então é muito importante, sim, esse movimento. Porém, gente, uma coisa que eu quero trazer aqui pra gente discutir, além disso, é a questão da responsabilidade individual.
porque a gente tem falado sobre isso desde a aula passada, dessa responsabilidade individual, da gente ter escolhas melhores, escolhas que influenciam nos nossos contextos sociais e políticos. Então, a gente, como um indivíduo, como um sujeito dotado de escolha, procurar fazer escolhas políticas e responsáveis para influenciar na construção coletiva. E aí eu tenho esse meme que eu quero que a gente veja, que é: alguns dizem que Machado de Assis é o maior escritor brasileiro. Outros dizem que é o Lima Barreto. Porém, todos sabemos que 72% do consumo de água no Brasil vem do agronegócio e ainda assim as campanhas de conscientização são direcionadas ao consumidor médio. Então, não quero eu, nesse momento, falar que a responsabilidade individual não existe, falar que a responsabilidade individual não é importante. A gente tem ali diversos movimentos que são construídos pela individualidade, diversas questões individuais que é aquela questão de comportamento de formiguinha. Cada um fazendo uma coisa, uma pequena coisa, que é uma grande coisa. Quando a gente vai ver o todo, o resultado do todo, aquele resultado é muito positivo. Tem uma grande influência no panorama geral. Mas a gente não pode esquecer de toda a questão política e a questão social que se envolve nisso, que está para além do que a gente pode fazer. E a gente tem que sempre criticar e se mobilizar em relação a isso, para além da nossa responsabilidade individual. Porém, gente, o que muito ocorre na sociedade brasileira e no mundo aí em geral é o quê? Essa questão que esse meme tá rindo, né, fazendo uma piada dessa questão, que é 72% do consumo de água no Brasil vem do agronegócio, mas ainda assim as campanhas de conscientização são direcionadas a gente, ao consumidor. Ao invés das campanhas de conscientização serem direcionadas às empresas, às agropecuárias, aos agricultores, isso cai nas nossas costas, como se a gente fosse os únicos responsáveis disso. E teve diversas campanhas. Eu tava procurando o vídeo, mas eu não achei, porque eu não lembro exatamente o nome da campanha. Mas lembra que teve uma campanha do copinho, que vários atores da Globo fizeram uma campanha de quando você fosse escovar o dente, você escovar o dente com um copinho, que aquilo ia mudar o meio ambiente, a história do meio ambiente do mundo. E diversas outras campanhas do Ministério do Meio Ambiente e da Educação que colocam essa culpa na gente, colocam a culpa no nosso banho de 15 minutos. Porque se você toma banho em 10 minutos, você vai... Gente, isso pode ter um impacto, né, em relação a esse do consumo da água, agora a gente falando. Isso pode sim ter um impacto, mas 72% do consumo da água vem do agronegócio. Apenas 28% do consumo da água é pra gente, consumidor médio. Não, 28% não é para o consumidor médio, gente, eu falei errado. Nesses 28% ainda tem indústria, etc. Mas muito pouco do 100% de água que é consumida no Brasil é da gente, da população. Então, como que você quer direcionar campanhas e toda a responsabilidade pra gente, pra população? Isso é uma coisa que desvincula um pouco a noção do cidadão de quem é o real culpado e o responsável por tudo isso. E aí essas informações vão ficando ali na nossa cabeça. Lembra da aula de ideologia? É criada uma ideologia em relação a isso. Uma ideologia de que a gente, o consumidor de água, que é o culpado. A senhorinha que tá ali lavando o quintal dela, que é a grande culpada do desmatamento, da questão da água, do mundo e etc. Quando, na verdade, gente, se a gente for analisar os dados, não. São as empresas do agronegócio. Então, a responsabilidade individual é sim muito importante, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando pra vocês ligarem aí a torneira da casa de vocês e deixar vazando água a tarde inteira e cagar e tomar banho de meia hora todo dia, né? Vamos zoar aí a água. Não tô falando isso. A gente tem que ser sim consciente, a gente tem que ter a nossa responsabilidade individual, a gente tem que fazer escolhas políticas na nossa vida. Porém, a gente também tem que sempre ser crítico em relação aos poderes macros da nossa sociedade, então em relação aos governos, aos ministros, e às campanhas, aos processos educacionais, porque como eu já falei na aula de teologia para vocês também, a escola, a educação não é libertária, muito pelo contrário, muitas vezes a escola não é crítica e não passa a informação adequada. Então,
Bom, se a gente for pensar até na escolinha, sabe? Desde pequena a gente cresce na escolinha, tipo, crianças, vamos parar de usar água, blá blá blá, e é feito todo aquele negócio, mas ninguém fala lá na escolinha dos impactos que grandes indústrias causam no meio ambiente. Então, isso poderia ser passado, né, desde a tenra infância, de uma maneira lúdica ali pra infância, né, de como essas relações de poder em relação ao meio ambiente são produzidas, como o meio ambiente muitas vezes não é preservado e não é feito todas essas questões em prol do capitalismo, em prol de grandes empresas que lucram milhões. A gente não está falando da pequena empresa do seu pai ou do pequeno sítio que a sua família tem, a gente está falando de milhões por mês, por anos, de grandes empresas, tá? A gente não tá falando também ali da sua avó que tem umas vacas e tudo mais, gente. A gente tá falando de agronegócio, de grandes coisas, mas enfim. Passando ali, eu tô falando, né, que a questão da responsabilidade, ela não é só individual, ela também é política. Então, a gente tem que sempre se atentar à questão do micro e à questão do macro. Então, a pecuária, ela é responsável por quase 15% dos gases de efeito estufa, ela impulsiona o desmatamento, como eu já expliquei, e a cada 500 gramas de carne vão 7 mil litros de água, gente. 500 gramas de carne, a gente come isso no dia, quase, ali, se a gente for juntar todas as carnes, tipo presunto, frango, na hora que você vai comer um salgado ali na esquina, né, sempre tem carne em tudo que a gente come. Então, a cada 500 gramas, que é muito pouco, vem 7 mil litros de água, que é muita coisa. E essa água ela é usada, né, para muitas coisas, para alimentação e tudo mais, para produção e tudo mais. Então, em 1 quilograma de carne, é utilizado 10 mil metros quadrados de floresta desmatada, coisa pra caralho. São 20 dias, então uma lâmpada de 100 watts poderia ficar acesa com a mesma energia por 20 dias. A energia usada para produzir a carne. E são 250 quilogramas percorridas por um carro. É equivalente à emissão de gases de efeito estufa para produzir uma carne. Então, 1 quilograma de carne dá para você andar 250 quilogramas de carro, que é o equivalente ao gás produzido, que eu estava explicando também como é isso. E aí, sim, 7 mil litros tem 500 gramas, em 1 quilograma, que é o dobro disso, né, tem 15 mil litros de água. Então, é muita coisa, gente. Tem aqui esse infográfico, né, que é bem explicativo do tanto que a carne polui. E aí, pra gente falar dessa questão, como tem aumentado o desmatamento na Amazônia. Então, em 2018, o país registrou os maiores números de desmatamento de toda a história. Porém, não satisfeitos, a gente está batendo recorde em 2019 e 2020, que tudo isso aumentou ainda mais. Então, o desmatamento na Amazônia perde 19 hectares de floresta por hora. Vou repetir, 19 hectares de florestas por hora. É muita coisa, gente, muita coisa. E aí, mais uma vez, eu estava no Instagram, isso daqui eu retirei do Instagram, de páginas que eu sigo, para enquanto eu tô vendo ali bobagem, eu ir me informando. E aí, lá, em 2019, o desmatamento na Amazônia aumentou 30% em relação a 2018, que já foi um ano péssimo. Lembrando que 2018 foi o recorde de desmatamento, acabei de apresentar para vocês. Então, em 2019 aumentou 30% em relação a 2018, não satisfeito, 2020 também quis competir, e nos 4 primeiros meses de 2020, no meio da pandemia, o desmatamento já superou 59% os mesmos meses de 2019. Então, em 2019, que já aumentou 30% em relação a 2018, agora em 2020 isso aumentou 59%. É coisa pra cacete. E ali tá explicando. Devemos lembrar ainda que o principal avanço do desmatamento ilegal é por conta de grileiros, já expliquei o processo de grilagem, que depois vendem as terras para pecuaristas de larga escala. Então eles vão lá, desmatam a terra de uma maneira ilegal, cortam aquilo e depois eles vendem para pecuária, de maneira ilegal, sem nenhuma regulamentação. E ninguém vai atrás de regulamentar, ninguém vai atrás de ver nada, porque todo mundo ganha dinheiro com isso e todo mundo só se importa com dinheiro. E aí, gente, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia, provavelmente vocês não sabem, é
que é muito perigoso essa questão do desmatamento da Amazônia, não só por prejudicar esse ecossistema, e o Brasil ele é o país que mais tem diversidade em ecossistemas do mundo, então a gente tem ali uma joia rara biológica e ecológica, que é a Amazônia, que é a maior floresta do mundo, a mais importante, e ela deve ser protegida. E aí, além de ter todas essas questões, né, da grilagem, que mata muitos índios, explora muitos índios que estão ali naquela terra, porque é o ambiente em que eles moram e eles protegem e eles cuidam, ainda tem a problemática de vírus, que podem surgir vírus desses lugares, como o coronavírus. Então ainda há um risco de pandemia para a saúde humana. Por quê? Porque existem muitos animais silvestres dentro da Amazônia que a gente não conhece. A Amazônia, como eu acabei de falar, é o lugar mais diverso em vida animal e vegetal do planeta Terra. E tem muita coisa lá que a gente nem imagina. E aí imagina isso sendo feito sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma supervisão, as pessoas desmatando e tudo mais, esse vírus vai entrando, esses animais vão entrando em contato com o homem e esses animais podem ter algum vírus. Pode ter um mosquito, um inseto ali, ou algum animal que tem aquela doença porque é daquela espécie, acaba passando pro ser humano e possibilita infecção também dos animais que estão ali, né? Então o boi está ali naquela área, crescendo, comendo aquela vegetação, tendo contato com esses animais. Aí vamos supor que um mosquito pica esse boi, um morcego pica esse boi, sei lá, morde, passa um vírus pro boi, a gente come a carne do boi, surge aí um novo coronavírus, não sei quando. Então é muito grave e é muito perigoso a mutação e os vírus relacionados também ao desmatamento da Amazônia. Descobri isso esse ano, isso eu não sabia. E é muito importante falar. Então, além disso, gente, uma coisa que eu não posso deixar de fazer é criticar Bolsonaro, né? Mas antes de criticar Bolsonaro, só para finalizar essa questão da pecuária e da Amazônia, deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Ixi, já foram 27 minutos. Eu queria passar, antes disso, mais um videozinho. Vou esperar carregar. Vou passar mais um videozinho falando dessas questões. No supermercado é que você entra em contato com o desmatamento da Amazônia. Você não vê árvore caindo, não vê animais morrendo e perdendo alimento, não vê os índios sangrando, porque você está olhando para a picanha. Você não associa, mas é ali que você compra a destruição da Amazônia. Essa frase foi a mais impactante para mim no documentário sobre a pata do boi. Esse documentário brasileiro, é recente, ele foi dirigido pelo Márcio Incensi Sá e produzido pelo Bernardo Câmara e aborda basicamente um tema que a maior parte da população brasileira ignora, que é a ligação entre a pecuária e o desmatamento da Amazônia. Hoje na Amazônia existem 128 frigoríficos, abastecidos por 390 mil fazendas de gado, que abatem por ano cerca de 79 milhões de cabeças. O desmatamento da Amazônia e o aumento do rebanho da pecuária, o aumento do rebanho de gado, né, na região, eles têm um crescimento paralelo quase. O Pará hoje é um dos maiores produtores de carne do país. Carne em abundância, como você não vê em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar se tem carne com a qualidade e a abundância que nós temos aqui. Tanto que nós somos um dos maiores exportadores. O que a gente percebeu, né, não só no documentário, mas trabalhando há anos com a região amazônica, primeiro é que existe uma ausência de Estado imensa na região, né, e existe uma prática muito comum dos grandes proprietários de terra ocuparem os espaços de poder institucional. E isso se dá em várias esferas, né? Desde as esferas municipais, né? Eles são os prefeitos das cidades amazônicas, eles estão nas câmaras de vereadores,
eles estão nas secretarias dos governos de estado e eles estão também na esfera federal. Um momento que me impactou especialmente no documentário A Pata do Boi foi a entrevista com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Nós estamos fazendo uma grande operação com o Ministério Público. Começou hoje a operação. A presidente do IBAMA me ligou dizendo que estava em curso uma operação na Amazônia com frigoríficos e que ia durar três dias. E daí tem realmente a declaração da campanha. Alguns dias depois, esse mesmo ministro posta um vídeo direcionado aos ruralistas. Minhas amigas, produtores do sul do Pará, quero dizer a vocês que eu, como ministro do Meio Ambiente, eu não fui avisado pelo IBAMA dessa operação. Isso mostra como o governo, em todas as esferas, está completamente vendido para a bancada ruralista, para os grandes pecuaristas. Politicamente, o Ministério do Meio Ambiente é quase que um bibelozinho ali dentro do governo. A gente não tem quem lute dentro do governo pela sustentabilidade, a gente tem quem lute pelo contrário, para se afrouxar cada vez mais as leis e para as pessoas poderem fazer cada vez mais o que quiserem nisso que é um tesouro brasileiro e mundial. Eu vou ler aqui uma frase do Carlos Alfonso Nobre, um climatologista que há décadas estuda a Amazônia, que resume bem o que está acontecendo no Brasil hoje. A pecuária responde por 65% dos desmatamentos da Amazônia. Esse setor provoca um paradoxo impossível de resolver. Se a produtividade da área é otimizada e a pecuária se torna mais rentável, traz mais capital e termina por aumentar o desmatamento. Se o manejo é primitivo, como é desde a implementação da pecuária na Amazônia, as pastagens aguentam no máximo 5 anos e depois são abandonadas. Até a gente coloca isso no filme, né, como uma ironia, né, que o agronegócio tem causado as mudanças climáticas que vão impactar a própria produção. Eles podem ser prejudicados por uma atividade que eles próprios fazem de forma irresponsável. Bom, gente, acho que dá pra dar uma entendida, né? Eu gostei bastante dessas questões desse documentário. E eu achei interessante trazer esse vídeo, que ele é bem informativo, né? Eles trazem bastante informações sobre o quanto que existe de pecuária no Brasil e tudo mais. E nesse finalzinho que fala, né, que aqui é feita de uma maneira muito primitiva, como eu estava explicando para vocês, essa questão do solo, que vai ficando inutilizado, então cada vez tem que desmatar mais e tem que ter mais essa questão da grilagem, o quanto que eles lucram com isso e tudo mais. Então, para quem se interessar, assistam esse documentário Sob a Pata do Solo. Não, qual que é o nome? Sob a Pata do Boi. Ai, tô doida. E eu não vou mais me alongar, eu ia falar sobre as mudanças no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Agricultura, do Bolsonaro, mas isso fica para um próximo tema, pra gente não ter uma aula tão grande. Preciso aprender a falar um pouquinho menos e tudo mais. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das considerações de hoje. E até a próxima.